Você já ouviu falar de uma loteria onde seus sonhos poderiam dizer em quais números apostar? Um jogo tão enraizado na cultura de um país que sobreviveu a mais de um século de ilegalidade. Hoje, vamos mergulhar na fascinante e inesperada história do Jogo do Bicho, um fenómeno unicamente brasileiro que começou com uma causa nobre e se transformou em um império clandestino nacional. Esta não é apenas uma história sobre jogos de azar, é uma história sobre criatividade, comunidade e as surpreendentes formas como a cultura se enraiza. Nossa história começa no final do século XIX. Em 1892, no Rio de Janeiro, a movimentada capital de uma recém-formada República Brasileira, o ar está denso com mudanças, ambição e um pouco de caos. No bairro de Vila Isabel, um nobre chamado Barão João Batista Viana Dramani enfrentava um problema sério. O barão era o fundador e proprietário do zoológico da cidade, um projeto pelo qual ele tinha grande apreço. Mas o zoológico estava em dificuldades. O número de visitantes diminuía e os custos para alimentar e cuidar dos animais se acumulavam. Ele precisava de uma ideia brilhante e rápido para salvar sua amada instituição da ruína financeira. E uma ideia brilhante foi exatamente o que ele teve. Era simples, mas engenhosa. O barão decidiu criar um sorteio especial para os visitantes do zoológico. Ao comprar um ingresso, cada pessoa também receberia um pequeno bilhete com a imagem de um dos 25 animais diferentes do zoológico. No final de cada dia, pouco antes do horário de fechamento, uma cerimónia aconteceria. Uma caixa de madeira contendo a imagem de um dos 25 animais seria revelada. A pessoa sortuda que tivesse o bilhete com o animal correspondente ganharia um prêmio em dinheiro, que era uma quantia considerável na época 20 vezes o valor do ingresso. O efeito foi imediato e espetacular. A notícia da loteria diária de animais se espalhou como fogo por todo o Rio. Pessoas que nunca haviam considerado visitar o zoológico agora corriam para lá, não apenas para ver os leões e macacos, mas pela chance de ganhar muito. O zoológico de repente ficou lotado todos os dias. A inteligente jogada de marketing do barão funcionou melhor do que ele poderia ter imaginado. Ele havia salvado o seu zoológico, mas, ao fazer isso, ele havia, sem saber, desencadeado algo muito maior. O público rapidamente se fascinou não pelo zoológico em si, mas pelo jogo. O sorteio diário se tornou o assunto da cidade. As pessoas começaram a tentar adivinhar qual animal seria escolhido. Elas não compravam mais apenas um bilhete, compravam vários, na esperança de aumentar suas chances. Não demorou muito para que indivíduos oportunistas de fora do zoológico vissem o potencial. Por que limitar o jogo aos visitantes do zoológico? Logo, pontos de apostas informais, conhecidos como bancas, começaram a surgir por todo o Rio. As pessoas agora podiam fazer uma aposta em um animal sem nunca terem pisado no zoológico. É aqui que o jogo evoluiu de um simples sorteio para o sistema complexo que conhecemos hoje. Os 25 animais foram organizados e receberam um conjunto de números. Cada animal foi associado a 4 números consecutivos de 00 a 99. Por exemplo, o avestruz, animal número 1, representava os números 01, 02, 03 e 04. A águia, número 2, representava de 05 a 08, e assim por diante, até a vaca, animal número 25, que cobria os números 97, 98, 99 e 00. Os apostadores agora podiam apostar em um animal específico, a um grupo de animais ou até mesmo nos 2 últimos dígitos do sorteio da loteria. O jogo tinha sua própria linguagem, suas próprias regras e sua própria matemática. O simples sorteio do barão havia se tornado uma loteria completa e independente. A popularidade do jogo era imparável. Era acessível a todos, da elite rica à classe trabalhadora. As apostas podiam ser tão pequenas ou tão grandes quanto se quisesse, tornando um jogo para o povo. Sua simplicidade era sua genialidade. Você não precisava de estratégias complexas. Apenas de um palpite, um número da sorte ou, talvez, um sinal de um sonho. Como era de se esperar, o governo não ficou entusiasmado. À medida que o jogo se mudou do zoológico para as ruas, operava em uma área cinzenta da lei. Em 1895, apenas 3 anos após sua criação, as autoridades o declararam oficialmente ilegal. Mas era tarde demais.
O jogo do bicho já estava profundamente entrelaçado na vida cotidiana do Rio. A proibição pouco fez para detê-lo. Na verdade, apenas forçou o jogo a se tornar clandestino, tornando-o mais resiliente e organizado. É aqui que os bicheiros entram na história. Eram os empresários que administravam o jogo. Eles estabeleceram vastas redes clandestinas de bancas em esquinas, bares e lojas de conveniência. Empregavam apontadores para coletar apostas e pagar os prémios. O sistema era baseado na confiança. Não havia contratos escritos nem recibos oficiais. Tudo se baseava na palavra de uma pessoa. Se você ganhasse, o bicheiro pagava e ponto final. Essa confiabilidade, em comparação com as instituições oficiais, muitas vezes corruptas da época, rendeu aos bicheiros um estranho tipo de respeito e lealdade em suas comunidades. Com o tempo, essas operações se tornaram incrivelmente sofisticadas. Os bicheiros mais bem-sucedidos se tornaram figuras poderosas e ricas, controlando distritos e bairros inteiros. O negócio era muitas vezes um assunto de família, com o controle da rede local do jogo do bicho sendo passado de uma geração para outra, criando verdadeiras dinastias que mantiveram influência por décadas. Eles eram fora da lei, mas, aos olhos de muitos, também eram benfeitores locais, fornecendo empregos e, às vezes, até atuando como banqueiros comunitários informais ou solucionadores de problemas. A influência do jogo não parou nas apostas. Ela se infiltrou na própria alma da cultura brasileira. Até hoje, é comum ouvir pessoas discutindo seus sonhos de uma maneira peculiar. Você sonhou com uma cobra. Talvez devesse apostar na cobra. Sonhou com uma enchente? Isso significa que você deve apostar no camelo, que representa a água. Toda uma tradição de interpretação de sonhos se desenvolveu em torno dos 25 animais, criando um código cultural compartilhado que conectou milhões de brasileiros. O jogo apareceu em músicas, na literatura e na gíria cotidiana. Era ilegal, mas estava em toda parte. Talvez a conexão mais famosa e extravagante seja entre o jogo do bicho e o mundialmente famoso Carnaval do Rio. Em meados do século XX, muitos dos bicheiros mais poderosos começaram a patrocinar e a investir grandes quantias de dinheiro nas escolas de samba locais. Essas escolas, que competem no espetacular desfile anual de Carnaval, exigem orçamentos enormes para seus trajes elaborados, carros alegóricos e ensaios. Os bicheiros viram uma oportunidade. Ao financiar as escolas de samba, eles não apenas ganhavam prestígio social e adoração da comunidade, mas também uma maneira de lavar seu dinheiro e exercer uma imensa influência cultural. Eles se tornaram patronos das artes, os padrinhos do carnaval. Essa relação complicada transformou o maior festival popular do Brasil em uma vitrine de seu poder e riqueza, um legado que continua a ser debatido até hoje. Ao longo do século XX e no século XXI, o jogo do bicho permaneceu em um estado de limbo legal. Houve períodos de intensa repressão policial, seguidos por períodos de relativa tolerância. Políticos debatem sua legalização há décadas, com alguns argumentando que poderia ser tributado para gerar receita e outros alertando sobre seus profundos laços com o crime organizado. No entanto, apesar de tudo, o jogo não apenas sobreviveu, ele prosperou. Ande por quase qualquer cidade brasileira hoje e você ainda encontrará as discretas bancas operando à vista de todos, um testemunho da incrível resiliência do jogo. E então, como uma simples jogada de marketing para um zoológico em dificuldades, se tornou uma das instituições culturais mais duradouras e controversas do Brasil. A resposta está em sua capacidade de se conectar com as pessoas em um nível fundamental. Oferecia um vislumbre de esperança, um pouco de emoção e um senso de comunidade. Era um jogo criado pelo povo, para o povo, operando em um sistema de confiança que muitas vezes parecia mais confiável do que o próprio Estado. Ele se adaptou, evoluiu e se incorporou tão profundamente na identidade nacional que removê-lo se tornou impossível. A história do jogo do bicho é um reflexo perfeito do próprio espírito brasileiro, criativo, resiliente, informal e sempre encontrando um caminho, o famoso jeitinho brasileiro. É um paradoxo. Uma atividade ilegal que se tornou uma tradição querida, uma fonte de crime, que também financiou a maior expressão cultural do país. Tudo começou com um barão, um zoológico e 25 animais,
Mais de um século depois, o jogo que ele criou continua a ser um capítulo fascinante na rica e complexa história do Brasil. Obrigado por assistir e se você gostou desta história, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificações para mais histórias ocultas.